A Bíblia não descreve a luta contra o mal, contra o pecado, com cenas menos vívidas. Menos vívidas. Se a Bíblia fosse um livro apenas de cabeceira, de conforto apenas, e eu não digo que ela não te traz conforto, porque ela traz conforto mais do que absolutamente qualquer coisa que você já esteve diante, a gente não teria a concepção de chamá-la de espada. Ela seria um travesseiro, um ursinho, alguma coisa desse tipo. Mas a Bíblia te chama para conversar sério como ninguém mais faz. E nenhum inimigo seu vai falar mal de você tão bem quanto a Bíblia. Mas nenhum amigo seu vai te conduzir à vitória e à vida tão bem quanto a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus que diz sobre uma realidade fundamental da qual precisamos nos concentrar hoje com toda a energia possível. E a pergunta é: quem é você? Esse é o tema de hoje do planeta. Quem somos nós? Esse é o tema de hoje do planeta, e você não consegue atravessar uma semana deste século sem que essa discussão não vá para a superfície. Quem somos nós? Quem somos nós enquanto brasileiros, na nossa nacionalidade? Quem somos nós enquanto homens, mulheres, solteiros, casados? Quem somos nós na nosso gênero, sexualidade, etnia, cultura? Quem é você, crente? Quem é você, assim denominado evangélico? Quem é você, carioca metropolitano do Rio de Janeiro, que fala S como se fosse X? Quem é você? Se não soubermos responder essa pergunta rapidamente, não tenha dúvida, alguém também rapidamente responderá por nós, porque é exatamente isso que está acontecendo. A identidade, ela é o assunto primeiro da nossa discussão. Que bom ver você aqui, André. Saudade de você. Sabia que você estava aqui desde ontem, fiquei só esperando que hora que você ia aparecer. Você está com a Bíblia aí? Sim? Livro de Colossenses, no primeiro capítulo, e eu queria que você se concentrasse numa informação sem a qual não conseguimos perceber ou nos concentrar nas outras. Primeiro capítulo do livro de Colossenses. Paulo, o que fez a pergunta, quem me livrará, faz uma porção de afirmações nisso aqui, e eu queria que, se você fosse escolher hoje um texto para você decorar, para você bordar num pano de prato, escrever na frente da geladeira, pensar um pouquinho e meditar durante essas semanas, pense um pouco nesse texto e olhe a bravura com que ele é apresentado. Capítulo 1, verso 13, você achou? Diga achei. Ele, diz o texto, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Coloca um pouco mais de energia agora. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mais energia. Pois nele foram criadas quantas coisas? E as coisas foram criadas onde? Começo do verso. No começo do verso, verso 16. Onde é que as coisas foram criadas? Não, antes, no começo do verso. Nele foram criadas todas as coisas. Nele. Então, se você juntar o céu e a terra foram criados onde? Nele. Quem então é maior do que o espaço infinito? Ele. Grifa isso na sua mente, porque a gente precisa dessa informação. As visíveis e as invisíveis. Nele foram criadas todas as coisas que você faz ideia e as coisas que você não faz ideia, foram criadas nele, nos céus e na terra, quer sejam tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestades. Se concentra no máximo agora.
Tudo foi criado por meio dele. E por favor, termine a frase comigo. Tudo foi criado por meio dele e tudo foi feito nele, por meio dele. E o objetivo final de tudo que foi criado foi para ele. Foi feito nele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Cristo não é apenas definido. Estava tendo uma conversa boa agora aqui com meu amigo no primeiro banco. Ele não é só um Deus definido. Ele é um Deus definidor. Ele não é apenas glorioso. Ele é autoglorificador. Ele é a definição absoluta de todas as coisas. E tudo que existe, ou existe a partir de uma realidade absoluta que é Ele. Tudo que você conhece que existe de mal é definido por mal a partir daquilo que se sabe sobre Ele. E tudo que nós conhecemos sobre o que é bom é definido a partir dele. Se ele olhar para você e disser assim, comer frutas é bom, mas daquela fruta você não come, e a partir do que ele falou, aquilo passa a ser mal. Andar na água é impossível. Ele anda. O que é verdade? Se você chegar para Jesus e perguntar o que é verdade, o que você acha que ele responde para você? Eu. Ele vai dizer, eu. E o caminho? Eu. E a vida? Eu. E assim ele fala, eu. Senhor, defina a ressurreição. Como você acha que ele responde? Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E o que é luz? Se perguntar a Jesus, o que é a luz? O que você acha que ele te responde? Eu sou a luz. Moisés se encontra com ele e fala, quando os filhos de Israel me disserem, lá no capítulo 3 e 4 de Êxodo, me disserem, quem é? O que ele responde? Eu sou. E do eu sou para frente, é assim que ele é conhecido em toda a Bíblia. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a justiça. Antes que Abraão existisse, eu sou, ele é. E a existência só pode ser medida a partir dele. Ele é absolutamente o definidor, e tudo emana dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, absolutamente. E quando o véu se rasgou e o mundo correu para ver a tão desejada Shekinah, a Shekinah estava na cruz. Ele, absoluto. E tudo existe por causa dele, nele, por meio dele, para ele. Agora se concentra no que eu vou dizer. Se você abrir a sua Bíblia do primeiro ao último livro, você vai perceber anjos magníficos em poder e em definição, diante dele, baixando a cabeça, colocando as mãos sobre o rosto, abaixando e dizendo, santo, santo, santo. Nessa mesma Bíblia existe uma pessoa como você, vivendo um drama como aqui foi representado, e dizendo assim, Pai querido. O querubim fala, santo, santo, santo. Você fala, Senhor, estou com raiva. Há uma pergunta aí, e eu vou colocar mais uma. Se perguntar para Jesus, Senhor, o que é verdade, o que é vida, o que é o caminho, o que é a ressurreição, o que é a bandeira, o que é a justiça, o que é a luz, ele vai falar o quê? Eu. É por isso que Jesus nunca se contradisse. Por quê? Porque qualquer resposta ele vai dizer o quê? Eu. Senhor, o que é o futuro? O futuro é você e eu. Isso é o futuro. Senhor, o que é alegria? O que ele vai dizer? Alegria é você e eu. Senhor, o que é o amor? Deus é.
amor. Nunca vai se contradizer, porque tudo é eu. Ponto final. Senhor, mortos não ressuscitam. Lázaro, sai para fora. Ixi. Aí ele transforma um atraso num adiantamento. Isso é ele. Você já se contradisse alguma vez? Só uma vezinha, sim, nos últimos 15 minutos. Você já se contradisse, sim ou não? Sim, por quê? Você já se contradisse mesmo crendo nele, sendo um cristão fervoroso e fiel e que vem na igreja de quarta-feira? Você já se contradisse? Sim. Eu vou dar uma sugestão, porque tudo que ele fala, ele fala, Senhor, o que é isso? Ele diz, eu. E quando a gente quer dar uma resposta certa e perguntar para você e para mim o que é verdade, o que você responde? Ele. Se perguntar para ele o que é o amor, o que ele diz? Eu. E se perguntar para você o que é amor, o que você responde? Ele. Contradição está te esperando na primeira esquina. Por quê? Porque ele nunca se contradiz, porque tudo que precisa de resposta correta está nele. E quando a gente vai falar, tudo que a gente imagina ser uma resposta correta está fora de nós. Então a contradição, ela vai morar na primeira esquina da vida. Não desista de mim ainda. Há alguns anos atrás, o Guinness Book e algumas outras publicações, elas trouxeram a colocação, first one, do maior impostor da história do mundo. O nome dele é Ferdinand Valdemara. Eu nunca vou esquecer desse cara. Ele, em 1942, fugiu do exército, forjou um suicídio para tentar viver uma vida. Ele era militar, ele forjou seu próprio suicídio, convenceu todo mundo que ele tinha se suicidado. Saiu dali, falsificou um doutorado em filosofia e teve a cátedra de filosofia na Pensilvânia e deu aula um tempão de filosofia. Quando ele cansou, ele falsificou um outro doutorado em psicologia e deu mais aula, e ficou dando aula de psicologia por um bom tempo. Aí ele saiu dali e se cansou também e foi ser monge. E convenceu todo mundo no mosteiro de que ele era monge. Quando ele foi para lá, para o mosteiro, deram para ele a responsabilidade de cuidar da vinícola. Aí ele até resistiu um pouco. Aí quando ele começou a acabar com os vinhos do mosteiro, ele saiu de lá e foi ser delegado de polícia no Texas. E começou a despachar. Aí a polícia comunicou com o exército e o exército descobriu que ele era o cara que tinha que estar morto. Em 1942 foi preso, ficou 18 meses lá no exército, terminou o serviço militar, saiu dali e falsificou um diploma de médico. No meio da guerra da Coreia. E aí, como ele estava meio cansado, com esse diploma falso de cirurgião, ele foi para um navio de guerra canadense e ficou lá vivendo como um plantonista, todo lá de boa no navio, até que trouxeram um cara todo estrupiado para ele operar. O incrível dessa história é que se trouxer alguém para eu abrir, eu abro. É que tem mais duas etapas, né? Fechar e o cara continuar vivo. Ele fez, durante a guerra, 16 cirurgias. E todos sobreviveram. Todos. Eu consigo fazer uma cirurgia, você também. Fora de um padrão, mas certamente ninguém sobrevive. Ele e os caras sobreviveram. Foi chamado para dar uma entrevista, ele se apresentava como um grande cirurgião chamado Ferdinand Cyr. E ele deu entrevista para uma revista com câmeras na frente dele. Ele falou que ele era o Ferdinand Cyr, ele falou de como ele desenvolveu suas técnicas e tal. E quando ele saiu, uma mulher parou para ele e falou: "Pode tirar uma foto comigo?" Ele falou assim: "Como que é seu nome?" Ele falou: "Ferdinand Cyr." Ele falou: "Olha que interessante, é o nome do meu filho, esse aí, o médico Ferdinand Cyr." Assim que ela acabou de falar, a polícia já estava lá, prendeu ele de novo. Ficou um tempo na cadeia. Antes da sua morte, eu fiz uma lista do que ele foi. Ele foi engenheiro civil, zoólogo, doutor em psicologia e filosofia, monge, diretor assistente de um presídio. Ele foi atendente de hospital, ele foi advogado um tempão, foi cirurgião. E antes de morrer em 1982, ele foi a única coisa de fato que ele estudou e foi essencialmente na vida. Ele foi pastor e morreu pastor em 1982. Mas ele era pastor mesmo, fez teologia e deram uma igreja para ele cuidar. Até ele ser pastor, tudo que ele foi muito bom em não ser. Mas essa história não é dele, essa história é sua, essa história é minha. Porque em essência, você acorda e dorme, e antes de qualquer encontro com Jesus verdadeiro,
a síndrome do impostor vai passar pela gente. Ou eu estou viajando, quando você senta na igreja e alguém fala de expressões tipicamente igrejeiras, como ser pleno do Espírito, ou uma ou outra coisa, ou quando fala de sacudidura e testes de fé, e você sempre se encaixa perfeitamente nas descrições de santidade. Nunca paire em você uma dúvida de que você é bem menos do que o padrão que Cristo espera que você seja. Estou viajando? Ou isso acontece com você com uma certa frequência? Quando fala assim, este é o homem segundo o coração de Deus, você levanta a mão e fala, é exatamente de mim que ele está falando. Quando outras expressões cristãs, né? O apto para receber a chuva serôdia, aí você fala assim, se cair, a primeira gota vem nesse banco. Não, nossos sentimentos são exatamente os opostos, e essa sombra do impostor passa. Quando eu era, até hoje de vez em quando eu sonho que Jesus está voltando, eu nunca tive um sonho na minha vida de Jesus voltando e eu indo, nunca. Sempre acontece alguma coisa. E de 2018 para cá a gente começou a ter umas certas impressões no Brasil de que de fato Jesus voltou e a gente não foi. Aconteceu cada coisa de 2018 para cá, e altas tragédias, de Brumadinho para cá a gente começou a pensar se de fato Jesus veio. Mas Deus precisa ser ouvido neste momento. Abra sua Bíblia e volte um pouquinho para o livro de Gênesis. Deus precisa ser ouvido quando Ele fala sobre você. Você, querido, é um ser criado, e tudo que você começar a falar sobre si mesmo deve partir desse pressuposto. Capítulo 1, verso 26. E disse Deus, está comigo? Se sim, diga assim. Façamos o homem à nossa imagem. Se você olhar para o texto de Gênesis 1:1 até aí, é tudo eu. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, e Deus chamou, e Deus fez. Ele faz, de Gênesis 1 até o 25. No 26 ele para de fazer e começa a usar façamos. Ele diz no plural, façamos o ser humano, façamos o homem, façamos a humanidade, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo uma coisa, e por favor olhe para mim. Você é um ser criado. Sendo um ser criado, abandone imediatamente qualquer possibilidade correta de autodefinição. Se há um Criador, e se o Criador é aquele descrito como tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, nele e para Ele, você jamais poderá, sem ser estúpido, tentar se definir. Porque é Ele que define tudo que existe. Um exemplo bobo, o que surgiu primeiro? O banco ou a necessidade de alguém se sentar? Que surge primeiro, um microfone ou a necessidade de ter uma voz ampliada? O que surge primeiro, o homem ou o projeto? O que surge primeiro, o homem ou a vontade de Deus de que a sua imagem fosse multiplicada? Portanto, além de você não poder se definir, porque quem te define é o Criador, Ele te define a partir do projeto que existia antes de você. Não é assim, façamos o homem, aí Deus fez você, aí terminou de fazer você e falou, e agora? Preciso arrumar uma coisa para esse cara fazer. Não existe. Qual que é o plano para a minha vida? Se existe plano para a minha vida? Se não existisse um plano, você também não existiria. Ele não cria o céu e depois pensa, o que eu faço? Ficou azul, ficou bonito, agora preciso dar uma função para essa atmosfera. Não existe isso. Fez a fruta e agora criou a função. Não, ele cria e tem o plano. E o plano é duro, ele não é flexível. Existe um plano e agora ele cria alguém para cumprir o propósito. E o plano não é qualquer plano. Façamos o homem à nossa imagem. Quando você vê uma estátua na rua, qual é o objetivo de se colocar uma estátua em uma rua? Para que aquela pessoa seja o quê? Lembrada quando vista.
Se você está andando e dobra a esquina dessa rua, e aquela rua tem o nome lá, Avenida Getúlio Vargas, qual é o objetivo de colocar o nome de uma avenida com o nome de alguém? Para que aquela pessoa seja lembrada. Façamos o homem à nossa imagem. Qual é o objetivo de fazer alguém à sua imagem? Para que você seja lembrado. Portanto, o que define o homem é a definição de Deus. Conclusão óbvia. Quanto mais você sabe sobre Deus, mais conhecimento sólido você tem sobre você. Quanto menos se sabe sobre Deus, menos se sabe sobre si. Eu não sei o que tem de errado comigo se eu não souber o que tem em Deus. Porque tudo que tem de errado em mim é o que está aqui e não está lá. E tudo que tem de certo em mim é algo que está aqui que ocupa um eco lá. E quanto menos um homem olha para Deus, mais confuso sobre si ele fica. Olha a tentação. Presta atenção naquela conversa. Eva, é verdade que Deus falou que você não podia comer fruto nenhum? Ela falou, não, né? Ele falou que não podia comer desse. Tá. Mas você sabia que quando você comer esse fruto aqui, você vai ficar muito mais esperto do que você era antes? Mas como assim? Deus falou que não era para comer, que ia dar ruim? E agora você fala que se eu comer eu vou ficar melhor? O Deus que você acredita não é tão bom quanto você acha que é. Porque se ele fosse bom do jeito que você acha que é, ele teria dito para você que a primeira coisa que tinha que fazer é vir para cá e comer. Deus sabe, é assim que começa o texto, que no dia que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora volta um pouquinho no texto. Deus faz o dia e viu Deus que a luz era boa. Aí ele termina o firmamento e olhou para o firmamento e viu Deus que era bom. E ele vai até o último dia. Aí ele olha para Eva e fala assim, ficou muito bom. E ele olha para Adão antes de fazer Eva e falou assim, não é bom que você fique sozinho. Quem determina o que é bom e o que não é até esse momento? Só Deus fala o que é bom e o que não é bom. Aí Eva olha para a árvore e a pergunta é, e essa árvore aqui? O que Eva fala sobre a árvore? Não é bom. Aí Satanás olha para Eva e fala assim, mas você que não está bem. E quando a Eva olhou para si e estava bom, o pecado era ruim. Quando ela olhou para si e estava ruim, e viu a mulher que a árvore era boa. Quando a imagem de Deus em mim não está completa, o pecado fica bom. Por quê? Porque vai ter uma necessidade absoluta de se completar. Mas antes de Satanás dizer para ela, e para que Satanás desarrume a imagem de Deus na cabeça de Eva, ele não começou falando sobre Eva, ele começou falando sobre Deus. Se a ideia de Deus se desmanchasse da cabeça de Eva, ela também não faria ideia de quem ela era. E quando ela não fez mais ideia de quem ela era, Satanás deu uma ideia para ela. Vai lá e coma. Essa não é uma história presa em Gênesis 3. Essa é a história que temos acompanhado nos últimos milênios. E ela vai se repetir na Bíblia muitas vezes. Viste meu servo Jó? Claro, você é um corruptor. Exige que os seus seres te amam, mas sem grana ninguém te ama. Ou seja, isso que você está falando sobre amor genuíno, nunca foi. Nunca foi. E no mundo cheio de pobre, você nunca será amado. Porque só te ama porque você abençoa. Tira a bênção, ninguém te ama. O que Satanás está falando sobre Deus para o universo inteiro? Você não é o que você diz ser. Quando a ideia de Deus é desmanchada, a ideia do homem também se desmancha. Imediatamente. Façamos um homem, diz o texto, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E vai dizer mais uma coisa. Tenha ele domínio. Quem tem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra? Você tem domínio sobre tudo que rasteja sobre a terra? Não. Então, que conclusão chegamos também na mesma obviedade? O domínio foi perdido. Ou melhor, o domínio se tornou indireto. Mas Deus escolheu dominar, reinar a partir da sua imagem. Isto é claro. Quer ver um exemplo? Deus chega para Elias e fala, Elias, vai ficar 3 anos e meio sem chover. Tudo certo, Senhor. Então vai lá no monte e ore para que não chova. Aí ele vai lá e ora e fechou o céu.
Tiago vai falar isso no último capítulo. Aí deu 3 anos e meio. O que Deus mandou Elias fazer? Agora vai para o monte e ore para que chova. Aí ele ora e chove. De quem era o plano de não chover? De Deus. Através de quem o céu se fecha? Da sua imagem. E através de quem o céu se abre? Da sua imagem. Deus interfere, governa a partir daquele que Ele colocou no planeta para governar no seu lugar. E a oração de fé salvará o doente. Quem tem intenção de salvar o doente? Deus. De onde vem o poder para salvar o doente? Deus. Quem age para que o doente seja salvo? Você. Sim. Deus tem um plano de conversão para que as pessoas tenham o coração transformado e volte para Ele. Quem prega? Você. Deus quer dominar a partir da sua imagem. Este é o plano. E assim você é feito. Vou fazer umas perguntas aqui para você. Elas são extremamente simples, então eu queria que você respondesse, tá? É o prêmio de amanhã, o desafio de hoje. Eu vou te contar uma historinha boba, simples, não é boba não, é uma história boa, mas é uma história bem comum, e você diz quem é o personagem bíblico, combinado? Esse personagem, você não pode errar esse, então vamos começar do mais fácil. Esse personagem bíblico, muito conhecido, tem uma parte significativa da sua vida vivendo entre 12 pessoas. Fica calmo. Ele é traído por um deles, negado por outro, vendido como preço de escravo. Tem uma parte da sua história só sobre a sua tentação. E ele vence a tentação. E por ele não ter errado em nenhum momento, ele salva todo mundo. De quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Quem? José. Eu vou para outro. Ele é tão fácil quanto, tá, gente? O nascimento dele é impossível. Era impossível que o pai dele e a mãe dele, nas condições que eles estavam, tivessem esse filho. Não tem como. Aí o anjo vem pessoalmente anunciar o nascimento. E fala uma frase assim: para o Senhor não há impossíveis. Uau! Vou pular para outra ponta da história dele. A história que todo mundo mais conhece dessa história é quando ele sobe o monte, com madeiro nas costas para o sacrifício. De quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Isaac? Jesus, né? Jesus é a parte mais conhecida. Ele sobe o monte com madeira nas costas, lá no topo. Vou falar outro. A Bíblia o descreve como bonitão. Ele é lindo, lindo, lindo. E depois do trono ele é o primeiro. Mas uma hora ele pira o cabeção e quer tomar o trono para ele. E nessa tentativa ele arrasta uma parte bem grande de todos os súditos do rei. Ele se rebela, quer o trono. E o final da sua história é uma morte pública e trágica. De quem eu estou falando? Absalão. Vocês estão ruins de Bíblia, vocês estão muito ruins de Bíblia. Vou melhorar. Ele é um sinal de arrogância, de orgulho, esse personagem. E ele é o arqui-inimigo do povo de Deus. Ele é humilhado pelas pragas. E depois das pragas, ele se arrepende e reconhece que Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas na Bíblia mostra ele se arrependendo de ter se arrependido, e quando ele vê a congregação dos santos, ele vai para cima e ele morre com todos os seus, depois de se arrepender de ter se arrependido. De quem que eu estou falando? Satanás. Vamos ler a Bíblia, gente? Eu posso ficar aqui até 10 da noite dando mais 50 mil exemplos. E se você for perceber, tem uma coisa aí. Todo autor se coloca na sua obra. As pessoas que eu gosto de ler muito,
Às vezes eu não posso até nem ter lido a capa, mas pela construção da frase eu sei quem é que está escrevendo, porque um autor não consegue extrair-se da sua obra, seja escrevendo um texto, seja fazendo uma pintura, seja compondo uma música. Assim é. O autor da existência se coloca na obra, e quando ele quis fazer a obra-prima da terra, ele disse assim: eu vou fazer a partir do maior que existe. Portanto, toda a história deve e começa a ser escrita a partir do seu autor. Porque José tem uma história tão parecida com Cristo? Essa é conhecer o autor que você vai saber como termina a história de José. Por que a história de Absalão é uma história tão parecida com a de Satanás? Porque quando Cristo disse para Absalão: vou escrever a sua história, ele falou: não vai. E imediatamente a história dele troca de autor. Porque a história de Moisés também começa com um menino, como a história de um menino cujo rei manda matar todas as crianças. Eu posso começar falando de Moisés, como eu posso começar falando da história de Jesus, exatamente. Eu posso falar da história de Moisés como alguém que teve um encontro com Deus no deserto e no monte, e que conversa, e que intercede, e que se oferece para morrer no lugar do povo. Mas quando Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu vou desmanchar uma história e começar a escrever outra, ele falou: tudo bem, Senhor. E quando Deus chega para Faraó, falou: Faraó, eu não vim aqui para te pedir uma chance. Eu vim aqui, Faraó, para te dar uma chance. E Faraó falou: não. Satanás assume a autoria e escreve em Faraó a história dele, do começo até o fim. Se você ler Ezequiel e Isaías, as profecias contra Tiro, você vai perceber que aquela ali é uma descrição da história de Baal. E a história de Baal é a história dos seus adoradores. E fala assim: você, rei de Tiro, vai viver e vai morrer do jeito que você escolheu. Vai morrer do jeito que você escolheu. E a história do seu Deus vai ser a sua história. E não há um Deus que esteja presente na eternidade que não seja o Deus de Israel. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, Ele diz para você: pare de tentar se definir. Porque você foi definido a partir de quem eu sou. E esse é o objetivo da sua vida. E você deve pensar sobre isso em absolutamente todas as coisas. Não apenas como você pensa sobre si, mas a maneira como você olha toda a existência. Um exemplo, capítulo 9 do livro de Gênesis. E se você olhar para o capítulo 9 do livro de Gênesis, há um mandamento aqui. E esse é um exemplo. Verso 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. O sangue dele, por quê? Por quê? O que está escrito na sua Bíblia? Porque Deus fez um homem à sua imagem. Por que Deus falou: não matarás? Porque eu fiz o ser humano para me representar. E se você ficou escandalizado alguns anos atrás, quando o pastor foi lá em rede nacional e chutou a santa, o que ele está falando aqui é muito mais sério. Por que ele proibiu que um homem fosse assassinado? Porque essa figura me representa. E é por isso que você nunca deve fazer isso. Se você derramar o sangue humano, por que ele não coloca isso? Se alguém derramar qualquer sangue, ele não fala da vaca, do coelho, de nada. Ele fala: os seres humanos não podem ser assassinados por uma razão, porque ele foi feito à minha imagem. E é por isso que ele diz: filho, obedeça a Torá da sua mãe, obedeça a instrução, e a palavra está lá, é lei, a Torá do seu pai. E é por essa razão que ele fala que você deve honrar pai e mãe, porque eles são a imagem de Deus na sua casa. Marido, preciso te dizer uma coisa: a maior administração que você tem na vida é da imagem de Deus em você. Portanto, casamentos não se tornam mais felizes quando nós passamos mais tempo em casa. Casamentos se tornam um objeto para a glória de Deus quando você representa Deus na sua casa. Porque se eu chegar em casa e passar 24 horas em casa sem que a imagem de Deus seja refletida, a minha presença em casa é a razão da tristeza da minha casa. A maior de todas as coisas que você deve administrar na sua existência é a incumbência de ser a imagem de Deus para absolutamente qualquer pessoa que te encontrar. Honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque o seu pai e sua mãe é a primeira ideia de Deus que você faz na vida.
É por isso que você deve prestar honra. É a ideia de Deus. Portanto, quando eu chego em casa, a ideia de Deus deve ser mais aprofundada. E a gente fica triste demais por casamentos que geram pessoas infelizes, e triste de menos por casamentos que não glorificam a Deus. Mas a função do casamento não é que você seja feliz. Você só vai ser feliz se você glorificar a Deus na sua vida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Vou dar um exemplo. Já ouviu falar da Amy Winehouse? Cantava muito, gente. A Amy cantava demais. Quando eu fui para a igreja uma vez que tinha um projeto de orar por 5 amigos, eu orei por 4 amigos e a Amy. Eu orei muito por ela, muito por ela. Quando fiquei sabendo das coisas que ela estava fazendo, imagine, eu gostava demais dela. E orei muito, muito, ela morrer. E fiquei muito triste. Eu acho que uma voz como a Amy, ela surge leva décadas, talvez séculos para aparecer. Ela é extraordinária. A Amy tinha um dom? Sim ou não? Claro que não. Vamos definir dom então. O que é um dom? É uma coisa que você faz super bem? Não. Dom é a manifestação da imagem de Deus em algo que você esteja fazendo. Eu vou melhorar voltando para a M. Eu vi, alguém aqui já ouviu, em algum momento pode dar um testemunho de alguém que chegou para você e falou assim: eu estava ali escutando a M cantando Rehab, e eu entreguei meu coração para Jesus naquela hora. Sim, já? Claro que não. Mas muita gente já ouviu outras pessoas cantando numa qualidade vocal, musical incomparavelmente menor. E naquele dia foi o dia que a glória de Deus foi manifestada e ele se entregou a um Jesus que ele não conhecia até então. Essa história você conhece? Gente assim? Sim ou não? Poucas pessoas no século XX tinham um discurso tão qualificado como Adolf Hitler. Se já alguém que sabia falar em público, era aquele cara. Quantas pessoas você conheceu que se converteram ouvindo Hitler falar? Converteram a Cristo. Tem que deixar bem claro, né? Vai que eles se converteram a monstros. Mas eu já vi gente falando que nós vai para o céu e a congregação dizer amém. Porque não é o que você faz bem, é o que você faz de forma a Deus ser representado. E é possível que você esteja amassando um pão e alguém conheça Cristo a partir disso. É possível que você esteja mudo e sorria, e aquele sorriso seja o sorriso que Cristo daria, e o sorriso de Cristo é irresistível. Você pode estar fazendo o que 1000 pessoas no mundo fazem melhor do que você, mas não é o que você faz melhor, é o que você faz representando poderosamente. Como que eu faço? Você não faz, Ele é que faz, e Ele te fez com este objetivo, de ser conhecido. Um dia alguém perguntou para mim, eu estava falando sobre isso na nossa live de 1900 e Guaraná com rolha. Você acha que Jesus é negro? Para quem me conhece é, e tem que ser. E se Jesus é mulher? Para quem te conhece tem que ser. Você é a versão de Cristo na sua área de atuação. E se Jesus é jovem? Enquanto você for jovem, sim. E a imagem dele, ela é mostrada a partir de você. Porque o Jesus que mora dentro de você permanece intacto. Porque temos esse tesouro em vasos de barro. E mesmo que o exterior se corrompa, o interior, que é a imagem de Cristo, o tesouro de Cristo em nós, se renova de dia em dia. E cada parte de Cristo que você conhece é uma parte de Cristo que você demonstra. Efésios capítulo 3, verso 10. Um dos textos mais assustadores e maravilhosos do Novo Testamento, mas leve ele muito a sério, muito a sério. Paulo escrevendo a Efésios, no capítulo 3, verso 10. Esse eu vou esperar um pouquinho que você achar, porque é bom que você grife. Efésios 3, 10. Achou? Achou? E isso para que, quando?
Por meio de quem? Pela igreja. E isso agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Você entendeu o que está escrito no texto? Qual é o plano para a igreja agora? A igreja é todos nós juntos. O que de Deus ainda não é conhecido, se torna conhecido no âmbito além das dimensões que a gente alcança, dos principados e potestades das regiões celestiais. Agora, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Existe algo de Deus que eu fui feito para demonstrar na minha vida, no meu pensamento, no meu corpo. E algo de Deus que se forma para ser demonstrado quando eu estou junto com você. E quando nós estamos juntos, formamos pedaços de um corpo. E o corpo todo agora é demonstrado, porque eu sozinho sou ombro, você sozinho é joelho, o seu irmão aí sozinho é cotovelo. Mas quando estamos juntos há um corpo. Portanto, nós juntos temos uma função: fazer com que a imagem de Deus seja conhecida. Tem mais uma coisa: não é só quem você é o que você foi feito para fazer. Tem a ele, diz o texto, domínio. Livro de Daniel, nossos textos finais. Eu ia dizer assim, estamos indo para o final, mas eu estou indo para o final desde a hora que eu comecei a pregar, né? Todo sermão vai indo para o final, mas nós estamos indo para o final, certamente. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Verso 27. Achou? Se achou, diga, achei. O reino, diz o texto, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Dá uma pausazinha, olha para mim. Daniel 7, 27, está dizendo da conclusão do processo de redenção. É quando Deus fala assim, terminei de restaurar todas as coisas. E quando Ele termina de restaurar todas as coisas, Ele vai dizer o que vai acontecer. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados para quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino, o reino do povo dos santos do Altíssimo, será um reino eterno, e todos os domínios farão o quê? O servirão. E que mais? Obedecerão quem? O povo do santo do Altíssimo. Eles vão me obedecer? Sim. Eles vão te obedecer? Sim. Quem foi criado para dominar sobre essa terra? Façamos o homem, tem a ele domínio. E quando Deus termina de restaurar, Ele pega o domínio e fala, então eu vou governar livremente. À minha imagem, você vai fazer o que eu faria. E é por isso que Ele junta os discípulos e fala assim, vocês não sabem que vocês vão governar sobre todas as tribos de Israel? E vocês, para governar sobre toda a tribo de Israel, vocês não vão governar com essa lógica, vocês vão governar com a minha lógica. E a lógica é do amor. Na lógica do governo de Deus, o maior é aquele que serve. Essa é a lógica, mas não tenha dúvida, vocês vão governar sobre o quê? Livro de Apocalipse, capítulo 3. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, pastor, o que nós vamos fazer no céu? Eu falei, necrópsia. Você vai passar 1000 anos vendo o nome de gente morta. E vai ficar feliz, porque se você está procurando um nome, é porque o seu não está lá. Isso é uma notícia muito boa. Mas o que nós vamos fazer na eternidade? Parece chata a eternidade. Resposta minha, grosseira. Se você não sabe o que você vai fazer na eternidade, é bem provável que você não sabe o que está fazendo aqui. Porque Deus não muda o projeto.
Ele te fez aqui para quê? Dominar, servir, amar e representá-lo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. E no céu? Mesma coisa. Capítulo 3. Carta a Laodiceia. Final do capítulo 3, verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo, onde? No meu trono. Assim como eu também venci e sentei com meu Pai no seu trono. Se você ler o livro de Apocalipse, do primeiro versículo até o último, não tem aquele monte de imagens disneyficadas que a gente cria sobre o céu. Aquele Beto Carreiro World cheio de figuras amarelas e gente de vestido. E a gente cria, né, umas ideias, né, de céu, é um resort, tem um monte de grama, e tem uma cidade que é parecendo o Kremlin, pintado de dourado, e tem um zoológico, né, porque não é possível a gente pensar no céu sem zoológico. Mas não tem isso no livro de Apocalipse, e nem em Daniel. Aliás, os bichos do livro de Daniel não é o tipo de bicho que você quer encontrar no céu. Não tem nada lá. E no livro de Apocalipse também não tem. Ah, mas tem lá o texto de Isaías. Leia de novo o texto. Porque a gente às vezes fica eclipsado com esse zoológico que a gente pensa do céu e não vê o que ele está dizendo. Não há um texto no livro do Apocalipse sobre sua casa. Não tem lá. Aquela casinha branca, de varanda e tal, aquela coisinha toda lá. Música que os velhos conhecem. Quem riu, já sei. Mas eu vi, diz João, ao redor do trono, 24 tronos. E neles 24 anciãos. Os seres humanos lá só estão em tronos. Em tronos. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Trono. Ele fala de trono muito mais do que ele fala de casa. Só tem um tipo de gente, que senta em trono com uma coroa na cabeça. Só o tipo de gente. Agora eu vou juntar as peças. Se você fosse no mundo antigo, entrasse num palácio de um rei, e fosse convidado para uma corte, você tinha que saber, antes de entrar da porta para frente, qual mesa você senta. Porque mesmo que muitos súditos possam ser convidados a comer num banquete, como Belsazar dá um banquete, como Nabucodonosor dá um banquete, o rei nunca senta na mesa de todo mundo. Só tem um tipo de gente que senta-se à mesa de um rei. Só uma. Nem a rainha senta. Lembra de Esther? Ela era rainha, mas o que ela tinha que fazer para se apresentar diante do rei? Ela tem que chegar lá, e se o rei não aponta o cetro, a rainha morre. Mas tem uma pessoa que não passa por isso, que se senta na mesma mesa que o rei e come no prato do rei, o primogênito dele. Só aquele que será rei come a mesa do rei. Se você entrasse na corte e sentar à mesa do rei, o que você acha que o rei faz? Mata na hora. Por quê? Porque isso é dizer que o reino é seu. Aí o rei do universo chega para você e fala assim: você é meu filho. Aí depois ele diz mais uma coisa: o meu primogênito. E depois disso, ao vencedor será herdeiro de todas essas coisas. E ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo. E a primeira coisa que você vai fazer no céu é sentar-se à mesa do rei. E enquanto o querubim cobre o rosto, você no ônibus fala: Pai. Quantas pessoas na Bíblia chamam Deus de Pai? Nenhuma. Só o primogênito chama Deus de Pai. Só tem um ser descrito na Bíblia, no universo, chamando Deus de Pai. Quantas pessoas na Bíblia são descritas como imagem e semelhança de Deus? Só você. Só você fala assim, ninguém mais. Não há anjos descritos como imagem e semelhança de Deus. Não há nenhum ser chamando Deus de Pai. Só você. Quem é você? Só Deus explica. O que você foi chamado a ser e a fazer só se compreende a partir do que Deus foi chamado e se apresentou como sendo e fazendo. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz que neste momento da história, a coisa mais importante que você tem a dizer é chamar o mundo a temer a Deus e dar-lhe glória. E como que o mundo dá glória a Deus? Para que os homens vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Isso não significa que as suas atitudes levam Deus a amá-lo. Isso não significa que o seu comportamento leva a Deus a justificá-lo, mas o amor de Deus por você e a justiça de Deus em você tem a função de fazer com que Ele e você sejam sempre vistos juntos, a ponto de absolutamente ninguém mais saber quem é que está falando. Esse é o plano. E é a partir dessa concepção que a gente avalia pecado, porque pecado é a sugestão do inimigo de Deus para um príncipe, para que o príncipe seja encontrado chafurdando lama. Quando você está no ponto mais alto da existência, qualquer movimento que se faça o levará para baixo. Eva estava no topo da montanha e Satanás falou: se mexe, e do topo só se desce. Todo movimento que nós fazemos que não seja em direção a Deus, como seres humanos, nos levará para baixo. Salmo 8. Quando você for tentado a pecar, a fazer alguma coisa para a sua própria glória, lembre do que ele disse a seu respeito sobre a sublimidade do projeto da sua criação, sobre quem é você, sobre tudo que Deus pensou a seu respeito. Verso 3: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres? Olha a pergunta do salmista: quando eu olho para planetas, estrelas, astros, constelações e a grandiosidade do universo, e olho para esse planeta como um pontinho de areia minúscula, eu falo: Senhor, olha o que o Senhor fez. O Senhor fez Betelgeuse, 1,5 bilhão de vezes maior do que o Sol como massa. Uau! O Senhor fez Cão Maior. Cão Maior, gente, se você pegar um avião a 950 km por hora, uma velocidade de cruzeiro, e se fosse possível, num avião, sobrevoar Cão Maior, se levaria 1.100 anos para dar uma volta. Para dar uma volta. E Deus criou Cão Maior falando. A pergunta dele aqui: quando eu vejo tudo que o Senhor fez, quem sou eu? Quem sou eu? Verso 5: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Neste planeta, abaixo de Deus, está o homem que ele criou, a imagem dele. Ele falou: vou fazer, vou colocar glória, e todas as vezes que essa pessoa for encontrada, algo de mim vai resplandecer. Algo de mim vai resplandecer no domínio, no pensamento e no estender das mãos. Quero te fazer uma pergunta super séria, tá bom? Antes da gente ir embora. Vou te contar uma história para isso, bem rapidinha. Lá em São Paulo, tem uma rodovia chamada Rodovia Anhanguera. Já ouviu falar da Anhanguera? Ela é o ponto máximo da irritação. É irritante. Porque ela é logística, cheia de caminhão. E é um saco. É muito chato, muito chato. Quando ela cruza Campinas, então, ela é um horror. Não é não, Leite? A Anhanguera é chato. Não pega a Anhanguera com pressa. Eu estava na Anhanguera com as minhas filhas. Para você entender o contexto, eu estava entrando no meu quarto um dia, cheguei no guarda-roupa e a minha filha Alice, a mais velha, era bem novinha, e eu estava com uma camiseta, colocando uma camiseta, indo para uma gincana de cores. E eu comprei uma camiseta do Superman para ir na gincana de cores da escola. E aí quando eu coloquei, estava colocando a camiseta do Superman, eu vejo aquela criaturinha assim, ó, parada na porta do quarto, olhando para mim, eu terminando de pôr a camiseta do Superman, e ela falou assim: pai, é você. A resposta inteligente, ela é sempre muito demorada. Ela é um tera para fazer o download. A resposta tonta, ela é bem que vem assim. Eu olhei para Alice e falei: shh.
Nem sua mãe sabe. E ela olhou para mim e falei: isso é segredo nosso, Alice, você não pode contar para ninguém. E ela falou: tá bom, pai. E saiu dando na cara, meu pai, Superman. Uns dias aí ela chegou para mim e falou: pai, não é você, né? Eu: nem sua mãe sabe. Nessa perspectiva, estou eu dirigindo, e não estava numa velocidade muito alta, mas eu também não estava numa velocidade muito baixa. Tem um barulhão, e você sabe qual é o barulho, né? Perdeu pressão na frente, tirei bem rápido, está lá aquele pneu murcho estourado, e vou eu de terno trocar o pneu. Tirei o parafuso, tirei o segundo, tirei o terceiro. Na hora de tirar o quarto, eu puxei com força, e o parafuso quicou, rolou e caiu na pista. Foca. A resposta inteligente, ela é demorada. Às vezes ela vem com dias, né? Demora dias, né? Você que já discutiu com sua mãe sabe o que eu estou falando. Você fala: por que eu não falei isso? Eu podia ter colocado 3 parafusos, mas tinha alguém que achava que eu era o Superman olhando para mim. Eu falei: vou dar um bote, pego e volto. E a hora que eu vou dar um bote, pego e volto, lá me vem um caminhão. Umas 10, 12 toneladas, não sei. E a hora que eu senti, essa unha aqui quebrou na hora, mas na hora. O terno sujou inteiro. Amassei um pouco o sapato, coloquei e fui embora. Agora vem a pergunta: de 0 a 10, qual é a chance dessa história ser verdadeira? Quanto? A gente se conhece há quanto tempo? Você já me chamou de mentiroso? Sábado retrasado, você estava lá na igreja cantando: creio em milagres, provar e ver de bem. Qual é a chance de ser 0? 0, 100% de chance de não ser 0. E a conta que você deve ter feito, mesmo que inconsciente rapidamente, é que 12 toneladas vezes 75, pode ser que depois dessa semana aqui esteja 78, não dá, né? Você não pode trombar com um negócio tão grande e dar um testemunho sobre a alteração na sua unha. Mas essa história não é minha. E ela é ridícula e altamente identificável quando eu falo isso usando um caminhão e a Anhanguera. Embora a história do Superman seja a parte verdadeira, minha filha de fato fez isso. Porque no seu cálculo, um ser desse tamanho não tem um encontro com algo tão grande, e a única coisa que ele conta depois que ele mudou foi a roupa ou a unha. Isso é uma mentira gigantesca. Mas a minha oração no final desse culto é que você não multiplique essa mentira, porque se você sair daqui e de qualquer lugar dizendo que você teve um encontro com algo tão grande como Deus descrito em Colossenses, não dá para você dizer que você teve um encontro com Jesus e a única coisa que ele mudou foi sua roupa, sua unha, ou a playlist do seu escutador. Não dá para dizer isso. O mundo inteiro dá risada da descrição que fazemos de Deus e dos resultados do encontro com Ele. Porque uma pessoa que tem um encontro com Jesus nunca mais é vista. É grande demais para a gente dizer que Ele mudou só o que estava no prato. Ele muda tudo, Ele esmaga. Um dia Saulo teve um encontro com Jesus. Se Saulo tivesse tido um encontro com uma música, com um livro, com um acampamento, com uma semana de oração, com uma porção de frases prontas ou um texto, e não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas essas coisas só são importantes porque elas nos levam ao encontro com Jesus. E se Paulo não tivesse tido um encontro com Jesus, estaríamos aqui falando de outra pessoa. Mas naquele dia, na estrada de Damasco, Paulo teve um encontro com o indefinível, inalcançável, absolutamente grande, definidor e transformador. E daquele dia em diante, Saulo nunca mais foi visto. E ele pôde dizer que num encontro com algo tão grande, já não vivo eu. Cristo vive em mim. Porque no encontro com Cristo, só Ele fica depois do encontro. Moisés teve um encontro real, verdadeiro com Deus. E daquele dia para frente, ninguém mais reconhecia o Moisés que saiu do Egito. Não mais. O encontro esmaga alguém. O encontro com algo tão grande arrebenta com todos os propósitos anteriores, com todas as vontades anteriores, com todos os projetos anteriores. E uma pessoa que tem um encontro com Jesus sai de lá
a imagem dele, esmagado, refeito e vivendo para um propósito. Isso é o resultado de um encontro. O encontro não muda sobrancelhas e unhas. O encontro muda tudo. Tudo. Absolutamente. Pedro teve um encontro com Jesus. E eu queria te chamar a orar comigo, na mais ousada das orações, e no texto que para mim é o mais emocionante, significativo do livro de Atos. Vou terminar lendo esse texto com você. Livro de Atos, capítulo 4, capítulo 3, verso 4. E eu vou ler esse texto para que você, em nome de Jesus, se já falou, pare de falar. E se alguém falar com você essa frase, manda ele parar também. Quando a gente fala assim, quando você for para a igreja, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente gosta de falar isso, mas Jesus nunca disse essa frase. Ele disse, quando você vê um dos meus pequeninos, quando você fizer alguma coisa a algum dos meus pequeninos, e quando alguém diz, Senhor, quando foi que te vimos? Ele falou, esse Saulo correndo a caminho de Damasco, Jesus se apresentou para ele e falou, quem é você? Ele falou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. A resposta de Saulo na cabeça dele, mas eu estava perseguindo Estevão. Ele falou, não, Estevão foi feito a minha imagem. Você estava perseguindo. Aos meus pequeninos. Quando foi, Senhor? Você me viu a vida inteira. A vida inteira. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Só tem um tipo de gente que pode dizer esse tipo de frase. Alguém que teve um encontro e que não é mais ele. Porque quando aquele homem olhou para ele, ele não viu mais Pedro. Ele não viu mais João. Os testemunhos anteriores e posteriores a eles dizem, quando Pedro falava, alguém batia o olho e falava assim, verdadeiramente estes homens estiveram com ele. Você fala como ele. Você quer o mundo transformado, sim ou não? O mundo não é mudado quando a gente fala de Jesus, queridos. Nós estamos falando de Jesus há anos. O mundo se transforma quando a gente fala como Jesus. O mundo não muda com marcha para Jesus. O mundo muda quando o crente marcha como Jesus. Não é quando a gente prega de Jesus, é quando a gente prega como Jesus. Não é só quando a gente canta de Jesus, a gente canta como Jesus. E quando você estiver falando como Jesus, você pode estar falando de física, de química, de biologia e até de política. E as pessoas ouvem Jesus, porque é falar como Ele. E quando a gente fala como Ele, o mundo vê. Pensar como Ele, falar como Ele, agir como Ele, tratar como Ele, chorar como Ele, se alegrar como Ele. Olha para nós. Não tem outro caminho. Para que o mundo veja as vossas boas obras e faça o quê? Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Essa é a razão da existência. Igreja, resplandeça. Jesus. Essa é a identidade. Qual é o padrão bíblico de feminilidade? Jesus. Masculinidade? Jesus. Etnicidade? Jesus. Cultura? Jesus. Qual é o padrão bíblico de ser humano? Jesus. Jesus. Qual é o padrão bíblico da sua identidade? Jesus. Já não vivo eu. Cristo vive em mim. O que te faz feliz? O que te faz triste? O meu desejo, disse Jesus, é fazer a vontade de meu Pai. O que me alegra? A vontade de meu Pai. Sai daqui. E quando o mundo perguntar qual é o caminho, você diz, olha para nós. Isso é arrogância? Não. Você vai para o céu? Sim ou não? Qualquer pessoa com 4 neurônios, com bom funcionamento, se decidir seguir você, vai chegar onde na eternidade? No céu.
Então diga: siga-me. Simples assim. Você não está indo em direção ao trono? Então sai daqui e diga para o mundo: siga-me. Porque você vai chegar lá. Ele pode chegar uns 4, 5 passos depois, mas vai chegar também. E Deus espera. Siga-me. Eu quero conhecer Jesus. Olhe para nós. O que eu tenho, te dou. Cristo. Essa é a minha oração. Senhor, quebra e refaz a tua imagem. Refaz a tua imagem. Me dá teus gostos, me dá tua vontade. E que o mundo te veja em mim. Essa é a sua vontade também? Sim ou não? Então você pode começar a orar junto comigo, cantando assim, ó. Eu quero ser... Canta. Você pode fazer isso em pé? Como um vaso nas mãos do oleiro, e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Pai querido, é em nome de Jesus, por esse plano extraordinariamente lindo, que pessoas como nós falamos com ser como o Senhor é e te chamamos de Pai. E assim, nessa condição de filhos e com tudo que isso significa, do passado, no presente e para o futuro, Senhor, nós pedimos que nos restaure a tua imagem. Que entre coração adentro, Senhor Jesus, e vai jogando para fora e expulsando tudo que ainda está ocupando espaço nessa vida, mas não foi o Senhor que colocou, que não se alinha contigo, Pai. E Senhor, aprofunda a tua presença na nossa vida, para que sejamos santos porque o Senhor é santo, sejamos justos porque o Senhor é justo, e sejamos fiéis porque o Senhor é fiel, e que sejamos amáveis porque aquele que não ama não conhece a ti, porque o Senhor é amor, e precisamos ser também. Senhor, vai entrando coração adentro no nosso pedido e vai refazendo a tua imagem em nós. Que nenhuma circunstância da vida, Senhor, nos encontre separados, que nenhum momento da vida nos encontre em um ponto onde o Senhor não esteja avançando nessa obra de transformação. Pai querido, dá-nos um chorar pelas mesmas razões que o Senhor chora, e um sorrir pelas mesmas razões que o Senhor sorri. Dá-nos desejos como os teus, Senhor, e uma vida para a sua glória. Que tudo em nós, nossas habilidades, os dons, os talentos, o serviço, as vontades, tudo, Senhor, seja para te demonstrar ao mundo cada vez mais profundamente e efusivamente. Aperfeiçoa no teu amor, Pai, a maneira e os talentos e os dons com que o Senhor construiu esta igreja. Senhor, que cada pessoa que aqui vem, que procura a Ti na Tua palavra, Senhor, possam ter as Tuas palavras no seu coração, de maneira que quando abrir a boca, que sejam as Tuas palavras ouvidas. Dá-nos, Senhor, um fazer como o Senhor faz, falar como o Senhor fala, marchar como o Senhor marcha, e que qualquer pessoa, Pai, que tenha passado um instante sequer conosco, tenha plena convicção de que também se encontraram contigo, e de que as pessoas que são convidadas por nós a congregar e a adorar juntas, Senhor, não tenham, Senhor, a esperança de te encontrar apenas quando vêm para a igreja, mas que elas tenham de fato se encontrado contigo quando se encontraram conosco. Para isso, Senhor, transforma do jeito que o Senhor quer transformar. Enche-nos, Senhor, e conduz-nos às decisões corretas, para que isso seja vívido na nossa vida sem barreira. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus.